Começando mais um vídeo aqui para o YouTube. Hoje eu quis falar sobre a história familiar e as reencarnações. Eu tenho estudado um pouquinho mais sobre isso, já vinha fazendo algumas reflexões a respeito do que a gente aprende sobre as reencarnações. E acho que isso está muito mais ligado, muito mais vinculado às constelações e seus aprendizados do que a gente pode imaginar, do que poderia supor. Primeiro, para poder esclarecer um pouquinho o assunto, quando a gente começa a falar de constelações familiares, a gente aprende, percebe que a influência familiar que a gente tem é muito maior, muito mais importante, muito mais antiga do que apenas a influência com os nossos pais e os nossos avós. E que não é tão simples assim se mover sem ter conhecimento dessas influências, né? Então, quando a gente começa a estudar, a gente percebe que pode ser influenciado por até 7 gerações anteriores à nossa. E a gente também aprende, descobre que a gente recebe tanto informações genéticas através do DNA, como informações emocionais. Então, eventualmente, se alguma geração distante de nós passou por um grande trauma, por um grande problema, um grande sofrimento, e isso ficou marcado, e isso foi o responsável por algumas atitudes, por alguns incidentes, algumas fatalidades, nós provavelmente seremos impactados através do nosso DNA emotivo, do nosso DNA afetivo, digamos assim. E esse é um conhecimento importante tanto para a gente valorizar a história da nossa família, quanto para a gente ir atrás de conhecer como foi, o que aconteceu na história da nossa família para justificar determinados desajustes ou problemas que eventualmente a gente enfrente nos dias de hoje. E quando a gente vai olhar para a teoria das reencarnações, o que a gente aprende normalmente? Que a gente costuma vir com o mesmo núcleo de pessoas a cada nova geração, principalmente aquelas pessoas com quem a gente tem muito amor, muita afinidade, as pessoas com quem a gente tem muita desavença ou muitas coisas pendentes para serem resolvidas, que já estão vindo pendentes de geração, de encarnação em encarnação. Então, quando a gente se dá conta disso e alguns profissionais estão se dedicando a estudar a reencarnação em uma mesma família, quando a gente percebe esse todo, quando a gente olha para essa situação macro, fica fácil compreender que muitas vezes a gente está vindo ao longo das gerações numa mesma família. O que está mudando, eventualmente, é a posição que a gente ocupa nesse círculo, assim. Em uma encarnação a gente vem como pai de uma pessoa por quem a gente tem muito amor, em outra encarnação a gente vem como amigo, em outra encarnação a gente vem como filho, em outra... Enfim, mudam as posições, mas as pessoas costumam ser as mesmas. Aí a gente se dá conta do porquê que pode ser tão forte esse DNA emocional que a gente carrega. Porque pode ser que a gente esteja carregando alguma coisa de uma outra vida nossa nessa família. Pode ser que a tataravó que veio da guerra, que enfrentou dificuldades, que passou fome, tenha sido eu, seja a minha alma. E por isso é tão forte essa herança genética. Então foram essas percepções que eu comecei a ter e comecei a avaliar e quis hoje aqui trazer isso para vocês também, para que vocês possam eventualmente, se tiverem curiosidade, se interessar mais pelo assunto, ou ir pesquisar, ou ir procurar. Porque existe sim, não dá para negar, existe um DNA afetivo e emocional que a gente carrega. E pode ser que ele esteja entranhado na nossa alma, pode ser que tenha sido alguma outra experiência nossa mesmo. E é por isso que essas emoções vão se perpetuando com tanta força ao longo de tantas gerações. Né? Podem ter sido aprendizados que nós mesmos passamos em um outro momento. Então esse aqui é o bonito e o complexo de todo esse aprendizado que a gente tem. É fazer os links, fazer as conexões, perceber que realmente está tudo interligado. Não dá para achar que um aprendizado de constelações é muito diferente
de terapia de vidas passadas, que é muito de... Não, a gente está trabalhando sobre o mesmo núcleo, sobre as mesmas coisas. Podem mudar os nomes, as nomenclaturas, mas a essência é a mesma. É o amor que mantém as pessoas unidas, são as dificuldades que fazem as pessoas reagirem da sua maneira específica, são o autoconhecimento e a cura que a gente procura sempre que vai investigar sobre a nossa história. Quem procura por essas terapias ou por essas alternativas está sempre buscando estar mais completo, compreender mais, honrar mais o seu sistema e a sua história. Então, é esse tipo de link que é importante a gente fazer conforme a gente vai aprendendo e se aprofundando em todas essas práticas. Tudo é muito mais interligado e relacionado do que a gente pode imaginar quando olha de uma maneira metódica e quando olha de uma maneira racional apenas. Tem muito mais, tem o todo para ser visto. Acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês. E boa semana para todo mundo, cheia de energia, de trabalho, de coisa boa. Até o próximo vídeo.